Olá galera, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a falência da Júlia Lopes de Almeida. Bom, essa narrativa vai se passar no Rio de Janeiro no final do século XIX. E nessa época tivemos a queda da monarquia e a implantação da república. E também o negócio do café ainda era o mais lucrativo para o Brasil. Bom, é nesse cenário que nós conhecemos o Teodoro, um imigrante português que chega ao Brasil ainda criança, sem nada, quase analfabeto. E bom, ele começa a trabalhar um pouco aqui, um pouco ali. Com o tempo, ele constrói a sua fortuna e se torna um negociante muito respeitado no ramo do café, conseguindo fazer com que o seu armazém seja um dos que mais exporta e armazena café. Bom, agora, com a sua fortuna já estabelecida, ele começa a sentir falta de ter uma esposa. E ele vai acabar conhecendo a Camila. A Camila, ela vem de uma família de Sergipe, que vem para o Rio de Janeiro para tentar a sorte na cidade grande, mas sem sucesso. E quando a família da Camila está prestes a voltar para sua terra natal, a Camila vai acabar conhecendo o Teodoro e se casando com ele. E veja bem, o Teodoro, ele se casa porque ele precisa de um herdeiro, alguém que possa carregar o seu nome, alguém para continuar com a sua empresa. A Camila vai se casar para sair da pobreza. Agora, com o casamento já consumado, a família da Camila volta para Sergipe e o Teodoro ele começa a sustentar essa família. Bom, com a riqueza vem também o estilo de vida. O Teodoro vai morar em um palacete em Botafogo, onde descobrimos que ele teve 4 filhos. Mário, sendo o mais velho, a Ruth, a filha do meio, a Lia e a Raquel sendo as gêmeas mais novas. E bom, nessa casa também temos a Nina. Ela é uma sobrinha do Teodoro, mas nesta família acaba sendo uma governanta, cuidando das crianças, ajudando os outros empregados. O Mário, que é o seu primeiro filho, tem por objetivo gastar todo o dinheiro da família com festas, mulheres, o que gera muito atrito entre ele e o seu pai. Afinal, o Mário era a maior esperança do Teodoro na continuação do seu legado. A Ruth, a filha do meio, é uma excelente violinista e uma das personagens mais interessantes dessa narrativa. No dia a dia da casa, nós somos apresentados ao Dr. Gervásio. Este é o médico da família. Ele é um amigo muito íntimo do Teodoro e tem um convívio diário na casa. Ele também vai se tornar o amante da Camila. Bom, o Teodoro ele traiu a Camila várias vezes, inclusive em um dado momento, ele chega a dizer que escolheu a Camila porque ela era tonta, porque uma mulher inteligente daria muito mais trabalho. Já a Camila, ela vai usar isso como uma muleta para tentar justificar a sua traição. Mas ao mesmo tempo, ela entra em uma relação em que ela é completamente moldada pelo amante. Veja bem, no início desse caso, o Gervásio não a amava. Ele vai transformar a Camila em um projeto. Ele a molda como se ela fosse uma pintura. Escolhe tudo o que ela faz, consome. Ela se torna uma extensão dele. E quando ela está do jeito que ele queria, só assim ele começa a amá-la. Essa influência que ele tem passa pela casa inteira. Ele opina na decoração, na educação das crianças. A Camila, ela não consegue convencer como vítima. Sim, ela foi traída, mas ela escolhe manter um amante dentro da própria casa, convivendo com os filhos, expondo todo mundo a uma situação extremamente vexatória. Em uma cena, ela chega a desprezar as próprias filhas para ficar com o médico, tratando as crianças como um empecilho para aquele amor que ela julga belíssimo, encantador. É muito difícil comprar qualquer ideia que a envolva
em uma lógica de coitada. Alguém que age assim porque seria o único caminho possível a ser tomado. Afinal, em um argumento de canalha, ela tem o direito, fizeram com ela primeiro e toda essa palhaçada. Aparentemente, todo mundo sabe do caso. A casa inteira sabe, ao menos as pessoas mais velhas. Gente de fora também sabe. Já o Teodoro, ele é tão obcecado com o seu armazém que não percebe isso acontecendo na própria casa. O próprio filho dele, o Mário, em vez de contar a verdade, em um dado momento em que sua mãe tenta chamar sua atenção para que ele largue a vida sem comprometimento com nada, ele vai tentar ameaçar a mãe. Olha, me deixa em paz ou eu conto para o papai. Algo de belo em A Falência são os personagens secundários. Ninguém está sobrando aqui. Um exemplo disso são as tias pobres da Camila, onde somos apresentados a duas irmãs. Uma é católica fervorosa, a outra uma sovina. Os diálogos formados entre ambas são bem construídos. Tem uma cena em que o Dr. Gervásio está passando por uma favela e encontra a irmã. E ela fala algo do tipo: olha, meu querido, vocês dois não têm vergonha de fazer esse vexame? Claramente se referindo a ele e a Camila. A irmã Sovina, por sua vez, ela bate na criada que possui. Ela chega a falar para a criada que isso é para o bem dela. Essa mesma irmã ainda vai roubar, algumas vezes, o dinheiro que a católica junta para a missa. Também vamos ter o Capitão Rino, que é um aventureiro. Ele tem um barco com o nome Netuno e com esse barco ele faz viagens pelo mundo. Ele também se apaixona pela Camila, mas de forma platônica. Ela fica nesse morde-a-sopra, finge que não sabe da intenção dele. Mas acontece algo na narrativa que é o seguinte: o mundo está mudando. O café ele começa a perder espaço e surge a bolsa de valores como uma nova forma de enriquecer. E o Teodoro, que construiu tudo com trabalho duro, ele começa a se incomodar com gente ganhando dinheiro fácil. E movido por ego, influência de amigos, ele vai decidir entrar nesse meio também. É aí que tudo desmorona. A gente entra no contexto da crise do encilhamento, que foi um período, galera, de especulação absurda, bolha econômica, inflação, até que chegou uma hora que tudo quebrou. E quando tudo quebrou, o Teodoro também quebrou junto. Seu homem é fruto do seu meio, o que acontece com o homem quando o seu meio vira pó? A falência chega e aqui finalmente damos um oi para a nossa protagonista da história. Ela chega e passa por cima de tudo. Aquilo que parecia sólido, estruturado, uma família que não se importava com a situação vexatória porque tinha um conforto absurdo, agora se vê tendo que transformar todo egoísmo em uma caridade mútua. A família que vivia no luxo agora precisa dividir tudo, repensar tudo, sobreviver. Agora que o Teodoro perdeu tudo, a família é obrigada a se mudar. Eles vão para uma casinha que era da Nina. Em um dado momento aqui do livro, o Teodoro dá uma casinha de presente para ela. E ela, de bom grado, agora cede essa casa para que toda a família possa morar. E quando essa crise aconteceu, o Mário tinha viajado com a sua mulher e só quem estavam na casa eram as irmãs. Júlia Lopes. Bom, a Júlia Lopes era uma escritora declaradamente feminista. Ela escrevia muito sobre qualquer tema que envolvesse a mulher em sua época. Diferentemente da grande maioria, ela já conseguia viver da escrita. Ela fazia parte de um grupo de intelectuais da época que foram responsáveis pela fundação da Academia Brasileira de Letras. Nesse grupo estavam nomes como o do Machado de Assis, mas a Júlia, ela teve o seu nome deixado de fora porque era mulher. A ABL era para ser um clube exclusivo de homens, mas em uma forma grotesca de reconhecimento
decidiram imortalizar o seu marido no lugar dela, o Filinto de Almeida. Ele era um poeta e também um jornalista. Voltando para a nossa narrativa, perceba que, no final, quem permanece são as mulheres. Em uma certa parte do livro, o Dr. Gervásio ele tenta dar um livro de romance para Camila, dizendo que essa história lembra a história deles. Camila se recusa. Ela diz que acha terrível o fim que os romancistas dão para as personagens femininas na literatura. Que eles são hipócritas. Mas olha o fim da Camila. Olha como ela é abandonada por todos. Marido, amante, filho. O fim dela é até mais vergonhoso e sofrido do que o de outras personagens femininas. E não só isso. Quando chega uma parte em que cada mulher precisa fazer algo, a Camila é vista como incapaz, como alguém que não serve para nada. Ela precisa tomar um baque ainda maior e só assim ela consegue se mover. Bom, galera, a Júlia Lopes, por muitos anos, ela ficou esquecida no meio literário brasileiro. Em um Brasil que incentiva sempre os mesmos tipos de leitura, a Júlia foge dessa curva. A Falência é um livro interessante. Eu achei que ele caiu em algumas repetições nas descrições. Ele possui a sua originalidade. Seus personagens são bem contextualizados na medida em que cada ato que eles cometem possui um motivo. Tudo é bem amarrado. Bom, galera, é isso. Obrigado por terem assistido e até a próxima.